Olá, boa noite. Boa noite. Estamos aqui em frente do pastor. Qual é o seu nome? Apóstolo Everaldo. Apóstolo Everaldo, muito prazer. Nós estivemos aqui nesse culto maravilhoso. Queríamos saber um pouquinho sobre essa atividade que ocorreu no dia de hoje. Qual foi o seu ponto de vista? O que o senhor tem para nos dizer nesse momento? Era esperado? Não era esperado? A expectativa foi muito boa. Foi uma bênção de Deus. Deus usou tremendamente a vida do apóstolo, a palavra poderosa. Foi uma palavra muito objetiva, muito abençoada, o poder da mão. Des lois. Jesus vai quebrar duas leis. La première loi, A primeira lei, c'est la loi du sabbat. a lei do sábado, Parce que toi, tu es plus que le sabbat. porque você é muito mais do que sábado. La deuxième loi, A segunda c'est lei, la loi de limitation. a lei da limitação. Cet homme-là Aquele homem était handicapé. era paralítico Et la loi dit, e a lei diz: toute personne qui a un défaut corporel, toda pessoa que tinha deficiência física, sa place est dehors, o lugar dele era fora da pas ici au sinagoga, milieu. não aqui no meio. Et Jésus va changer le classement. E Jesus, ele mudou a classificação. Jésus va changer l'ordre. Jesus mudou a ordem. Au lieu de guérir d'abord cet homme-là, Em vez de curar primeiro aquele homem, après l'appeler ici au milieu, depois dele chamar, Jésus l'appela tel qu'il est. Jesus lhe chamou do jeito que ele era. Il était malade, Ele era doente, c'était interdit, ele era interdito, mais Jésus l'appela mas Jesus lhe chamou. là au milieu. No meio, Il dit, lève-toi. ele disse: levanta-te. Lève-toi de la maladie. Levanta-te da doença. Lève-toi du péché. Levanta-te do pecado. Lève-toi de l'échec. Levanta-te da Lève-toi de la pauvreté. Levanta-te da pobreza. Lève-toi. Levanta-te. Et viens ici au milieu. Vem aqui no meio. Então o povo foi abençoado, foi impactado, foi uma noite impactante. A gente não sabe se o céu desceu, se o céu subiu. Nós sabemos que a presença de Deus foi notória no ambiente. Foi muito bom. Eu amei demais, gostamos demais. A igreja foi impactada pela presença de Deus. Deus usou poderosamente a vida do homem de Deus. Foi muito bom. Muito obrigado, pastor. Nós aqui fomos ensinados no dia de hoje sobre a mão. O que o senhor aprendeu sobre a mão? Que o pastor falou tanto da mão espiritual, mão física. Qual o seu ponto de vista sobre essa mão? O que o senhor aprendeu? Olha, eu aprendi algo muito tremendo. Que aquele moço, ele tinha a mão mirrada. E por ele ter a mão mirrada, ele tinha um defeito na mão. Então não era possível, ele era uma pessoa que não tinha a bênção, né? Ele não podia abençoar nem ser abençoado, porque a bênção vem através da imposição de mão. A Bíblia diz que Paulo diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagre extraordinário. Então eu aprendi que a mão é onde tem a liberação profética da bênção de Deus. Então por isso que Deus, o próprio Jesus, chamou aquele moço para o meio, para que ele pudesse ser abençoado e curado e restituído a sua mão. Pastor, nós também vimos o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo que não tenham tanta pressa de pôr a imposição na mão das pessoas. Mas hoje o pastor nos falou sobre a mão. Qual a diferença entre a imposição de mão e a mão espiritual ou a física que o pastor nos falou? Qual a diferença? Como que você faz essa diferença? Olha, eu faço a diferença porque a Bíblia diz que em Atos 19, né, Paulo, no versículo 11, Paulo fazia milagre através da imposição de mão. E o que nós aprendemos hoje foi que a diferença da mão física é uma pessoa sem Cristo, uma pessoa sem Deus, ele não tem como fazer o uso da autoridade espiritual, porque o uso da autoridade espiritual vem através da imposição de mão. O nosso tema no dia de hoje, nós aprendemos sobre venha ao meio. Jesus sempre, ele chama as pessoas ao meio. Por que o Senhor Jesus faz sempre essa diferença? Primeiro, ele chama a pessoa do jeito que ela está, depois ele a cura e depois quer que a pessoa segue. Por que não seria o contrário desse tema? Tipo, a pessoa primeiramente seja curada, depois segue ele. Muito importante, muito bem observador dentro desse tema. É que aqui nós aprendemos que Jesus, ele não faz exceção de pessoas. Jesus, ele quer salvar o paralítico, o leproso, o endemoniado. E aqui nós aprendemos com Jesus que Jesus não faz exceção de pessoa. Então Jesus sempre chama de fora para dentro. Porque quando nós estávamos no mundo, nós estávamos fora da presença de Deus. Quando nós viemos para a presença de Deus, nós estamos saindo do mundo para o centro da vontade do Senhor.
Muito obrigado, pastor. Também nós aprendemos sobre algo que o pastor nos deu como exemplo do Moisés. Ele disse que a mão do Moisés, que quando ele segurava a vara, aí Deus operava milagre. O pastor ele nos diz que a mão em só, ou a vara em si, não faz milagre, mas precisa de uma mão que possa estendê-la, para que possa ocorrer esse milagre. Como que o Senhor lida com essa diferença entre a mão e a vara? Por que é necessário uma da outra? É interessante que a Bíblia diz que ali pelas mãos de Moisés, em Êxodo capítulo 3, que quando Deus o chama Moisés, Deus dá 2 sinais para Moisés. O primeiro sinal que Deus dá para Moisés era que ele tirasse a sandália dos pés, porque o ambiente era espiritual. O segundo, Deus dá uma direção para ele, um sinal profético para Moisés. Deus vai usar a mão de Moisés, manda ele colocar a mão entre o seu corpo, e quando ele tira a mão está leprosa. Deus manda ele colocar a mão pela segunda vez, quando ele coloca a mão no peito, a mão está perfeita. O que nós aprendemos é que Deus ele precisa usar alguma parte do seu corpo, ou de maneira espiritual, ou de maneira física, para que a glória dele se manifeste. Pastor, por que é necessário que, antes de Deus agir nas nossas vidas, é necessariamente que haja alguma coisa como contato? Por que o Senhor sempre precisa de alguma coisa para o contato e Ele não faz de uma vez? Muito bom, é verdade. O Senhor, porque quando o Senhor nos formou, Ele já nos formou para um objetivo. Ele precisa que nós sejamos um instrumento, sejamos uma ferramenta para que através das nossas vidas se manifeste o poder de Deus. Muito obrigado, pastor. Uma palavra de conforto para as pessoas que vão poder nos seguir. O que o Senhor tem para poder dizer para eles? Que você possa fazer o uso da fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então faça uso da fé. Aquele moço que estava à porta, do qual o apóstolo ministrou hoje em Marcos capítulo 3, sobre o moço da mão mirrada, que nós aprendemos ali que aquele moço não estava no centro, mas após Jesus chamar ele veio para o centro. Que você não saia do centro da vontade do Senhor. Talvez você que está afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor está falando com você para que você retorne para a presença dele. E permaneça, mesmo que venha as dificuldades, mesmo que venha a luta, permaneça na presença do Senhor. Sempre no centro da vontade do Senhor. Quando o Senhor chamando você para o centro, para o meio, é para o centro da vontade de Deus, porque Deus é o centro. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado por esse momento. Nos falamos da próxima oportunidade. Tchau, tchau. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Amém.